Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Por Trás do Balcão. Eu sou Adão Fonseca, apresentador deste programa, e estamos aqui hoje para abordar um tema extremamente importante para farmácias e drogarias do Brasil. Muito provavelmente você já ouviu falar sobre PBM, Programa de Benefícios de Medicamentos. Muito provavelmente a sua drogaria tem PBM, ou se não tem, hoje nós vamos mostrar como é fácil para você colocar PBMs, implantar os PBMs na sua drogaria e tê-los de forma que beneficie o seu cliente, leve benefício para a população, impulsione o seu negócio a crescer cada vez mais e traga muita rentabilidade para a sua farmácia. E talvez você possa estar me ouvindo agora e se perguntar, mas Adão, PBM dá lucro? Claro que dá. Muito lucro por cima, ainda por cima. Então, assim, hoje nós vamos abordar esse tema que é muito importante, muito difundido no Brasil, muito polêmico, tem muita polêmica que envolve os PBMs. E para falar conosco sobre PBMs, sobre como podemos implantá-los em nossa drogaria, como eles podem fazer diferenças no nosso negócio, como ele pode fazer diferença na vida da população brasileira, daquele consumidor que necessita daquele produto, né? Por que existe aquele programa? Nós trouxemos aqui hoje um especialista, Carlos Rossauro, que é do Portal da Drogaria e que é gerente de varejo na Interplace, que o Portal da Drogaria é um dos hubs da Interplace, então ele está aqui hoje para falar conosco sobre PBMs, sua história, sua criação e tudo que ele pode contribuir para o varejo farmacêutico. Seja muito bem-vindo, Carlos. Legal, obrigado pela oportunidade, Adão. Eu que agradeço. É um prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é nosso. Muito feliz de tê-lo aqui. Trouxemos o Carlos de longe, né? O Carlos que fica lá em São Paulo. Mas uma curiosidade, pessoal. O Carlos não mora em São Paulo, não é mesmo? Moro em Santa Catarina. Faz o trecho... Faço o trecho direto aí. Toda não semana. adianta, o nosso segmento, as coisas acontecem. São Paulo é o centro de tudo, né? Sim. Então, a gente, o nosso ponto de trabalho e tudo sempre foi São Paulo, né? Que legal, que bacana. Então, pessoal, para começarmos, junte-se a nós, pegue sua caneta, anote aí todas as suas dúvidas, que nós vamos esclarecê-las aqui nesse podcast. E, se ficar alguma outra dúvida, nós responderemos mais tarde, tudo bem? Então, antes de começarmos, deixe o like, compartilhe, salve esse episódio, copie o link aí, envie para o máximo de amigos que você conhece para que a gente possa levar conhecimento a todo o varejo farmacêutico. Esse é o nosso intuito e o fato e o propósito de nós estarmos aqui para conversar com vocês. Carlos, então, eu quero começar te perguntando o seguinte: como que os programas de benefício de medicamento surgiram no Brasil e qual a importância deles no sistema de saúde? O que a gente conhece como programa de paciente no mercado hoje surgiu por volta de 2004 e foi o primeiro programa de paciente que surgiu no Brasil, no conceito que a gente conhece hoje, foi feito em 2004 pela Seven PDV, que foi quem criou o Portal da Drogaria, que hoje faz parte do hub da Interplayers, né? Entenda assim, a Seven ela detinha um conhecimento de tecnologia legal dessa parte de autorizador de cartão de crédito e ela entendeu que isso era uma oportunidade de se colocar no segmento, porque até então os programas de paciente eram com cupons, né? Que você ia no médico, o médico te preenchia na mão o cupom, e aí você ia na farmácia, requisitava o acesso a um desconto, diferenciava. Só que isso, diferenciado, né? Só que isso era muito manual, então o rep da indústria depois tinha que passar lá, recolher isso, levar num distribuidor para faturar, era um processo bem lento, né? Então a Seven foi inovadora nesse sentido. Entenda, quando a gente fala de programa de paciente, ele é importante porque ele leva essa questão da condição comercial, que é uma forma para a indústria, isso é muito importante, para reduzir um termo que todo mundo chama de dropout, mas traduzindo, é reduzir o abandono do tratamento no meio do caminho, né? Então, esse é uma das grandes dores da indústria farmacêutica hoje, é aquela questão, o paciente sai do médico com receituário, mas às vezes por uma questão de dificuldade financeira, ele não consegue dar continuidade no seu tratamento, acaba abandonando no meio e às vezes volta a doença de novo, entendeu? Uhum. Então isso é muito, muito importante para que o paciente garanta o seu tratamento até o final. Interessante. Então, bom, pegando a sua abordagem, né, a sua resposta para a gente e explicação, eu me lembro quando a Seven começou, eu trabalhava na drogaria
de bairro. Eu credenciei e foi mais ou menos. Na realidade, nessa época, começaram a aparecer as plataformas, né? Que administravam os PBMs, né? Nós sabemos que a Seven começou esse trabalho. Em seguida, o então governo da época, o governo Lula, lançou o Farmácia Popular. E aí outras plataformas chegaram também trazendo a implantação, né, do Farmácia Popular, era através desses programas, né? Sim. E aí existiam Horizon, Vidalink, E-Farma, cada um fazia da sua forma. Tinha a Seven PDV que trouxe o Novartis, né, e o Lips. O Vale Mais Saúde. O Vale Mais Saúde, e tinha o Lips, eu não me lembro mais qual que é o nome do programa, mas o Lips também era muito famoso, né? Na época tinha o Celebrate, que entrou lá com desconto, e era justamente por isso, né? O produto era de alto custo, geralmente o paciente com produto de alto... Fazer um tratamento já é difícil. Exatamente. Um tratamento normal já é difícil. Então, o dropout, como você disse, já existe, né? Aquela interrupção de tratamento já existe naturalmente, porque o consumidor, né? O que está fazendo uso do produto, o paciente, hoje eu posso chamar de paciente, na época não era paciente, mas hoje ele já tem uma tendência natural de interromper o tratamento, seja medicamento de pressão, seja para dislipidemia, seja para diabetes. Por quê? Porque ele quer fazer uso de bebida alcoólica, ele não quer parar de fumar, e além do preço do medicamento ser alto. Então a indústria chega agora então, com um programa que foi testado e aprovado lá nos Estados Unidos, né, que foi onde começou tudo isso, e trouxeram para o Brasil e deu muito certo aqui, né? Sim. Isso tomou uma dimensão bem grande, né? É importante também pontuar um ponto que eu esqueci, que na virada do final dos anos 90 para os anos 2000, também teve a entrada do genérico de uma forma forte no mercado brasileiro. E aí a indústria farmacêutica, com essas marcas mais tradicionais, tinha que criar também uma forma de tornar o produto também competitivo. Sim. Então esse também é um ponto a destacar aí nisso, viu, Adão? É verdade. Não, isso é uma verdade tão grande que nós vemos agora, por exemplo, o Celozoc, que é sucinato de metoprolol, com a chegada dele, do genérico, né, a indústria tornou ele uma PBM, né, e agora ele tem um desconto muito bom na PBM, o que torna ele bem acessível. Além de tornar acessível, ele fica competitivo com o genérico, né, o que ajuda. Eu acho que tudo isso que acontece, eu acho que isso vem de benefício. E quem se beneficia com isso é o próprio paciente. Porque se você eu quero o genérico. Beleza, você tem um genérico com preço acessível. Isso. Eu quero um medicamento de marca. Você tem um medicamento de marca com preço acessível. O interessante aqui é que o paciente não faça a interrupção do tratamento. Não deixe de se tratar. Exatamente. Porque é importante que ele continue o tratamento dele. Haja vista que nós estamos falando de saúde, né? Não estamos falando de qualquer coisa, né? E outra coisa interessante que você falou foi da questão dos vouchers. Eu lembro quando tinha o voucher, né, que eram os cupons, e por isso, na época, né, 2004... Isso acaba entregando a minha idade aqui, né? Isso é coisa antiga, né? Rapaz, tem bastante tempo mesmo, viu? Eu era menino, eu estava no balcão de farmácia. Eu já estava carregando pasta nessa época aí, né? Vamos lá, né? Isso é pra vocês verem a experiência, né? Eu acabei nem falando da experiência do Carlos, né? Ele que é gerente de varejo da Interplays, mas já trabalha há 37 anos. 37 anos em vendas e 23 no mercado farma. Olha só para você ver. Então, é muita experiência e muita bagagem para nós explorarmos hoje e tirar aqui de dentro da cabeça dele essa experiência e esse conhecimento para que a gente possa aprender cada vez mais. E você falou um negócio, cara, que essa questão do cupom, por isso que no início do lançamento do PBM no Brasil, o caminho mais fácil, mais viável para a indústria era realmente levar para a grande rede, né, num primeiro momento, porque nós sabemos que... O controle era mais fácil, né? Sim. A indústria não tem um braço tão grande para acessar. Em 2004, eu não vou precisar quantas farmácias tinha no Brasil, mas eu acredito que tinha pelo menos umas 50 mil farmácias no Brasil. Por aí, eu acho que era em torno disso, que eu me lembro, mais ou menos no começo dos anos 2000, em torno de 50. Ele dobrou o número praticamente de lá para cá. Hoje nós estamos com 92 mil farmácias, a indústria ficou mais difícil para
ter contato com todas as farmácias. Mas, em contrapartida, com acesso à tecnologia, hoje toda farmácia pode ter uma PBM, ela recebendo ou não o contato de um representante da indústria. Sim, exatamente. Hoje, só para você ter uma ideia, quando a gente fala do portal da drogaria, eu não tenho os números dos demais, né? Uhum. Mas hoje são 39 mil farmácias ativas, quer dizer que executa vendas de programas de paciente de forma contínua, né? Cadastradas o número é maior porque tem um número ainda de farmácias que tem o cadastro no portal, tem o programa liberado, mas não faz venda, né? Que é um dos desafios que nós temos aí. Mas você vê assim, são 39 mil farmácias, 4.100 municípios do Brasil. Esses 4.100 municípios representam hoje cerca de 98% das áreas do Brasil onde existe receituário médico. Porque o Brasil tem 5.500 municípios, mas tem muito município que não tem médico que faz prescrição, né? Sim. Então, com isso, você entende a capilaridade que dá. E aí entra uma questão da responsabilidade do portal da drogaria de manter tudo isso operando e funcionando. Porque se você entrar numa farmácia lá no interior do Maranhão, que está cadastrada no portal da drogaria, que tem esse acesso, você tem que garantir que o consumidor entrou lá, o balconista conseguiu atender, acessar o portal da drogaria pela internet, que a gente depende disso também, de ter uma linha de internet que funcione e tudo, né? Para poder atender esse paciente. Então, isso é legal, assim, é uma segurança, e eu sempre gosto de reforçar muito isso, Adão, porque eu acho que o trabalho que a gente se propõe a fazer, a gente que eu digo, farmácias, interplayers, todo mundo, a indústria farmacêutica, tudo, claro, é um trabalho muito nobre que é levar saúde e qualidade de vida para as pessoas, né? Sim, e o interessante desse negócio é o seguinte, vou pegar o do final para trás, voltando da sua resposta. Tá. Primeiro, o mercado farmacêutico, isso já deixa claro para a gente que nós temos o médico, nós temos a farmácia, você tem o farmacêutico, cada um está executando um papel, você tem a distribuição, né? Você tem a indústria, você tem o propagandista, você tem a Interplayers que está fazendo o seu papel aqui. Então, cada um tem um papel dentro daquela jornada que o cliente vai ter, porque tudo isso aqui que nós estamos falando e desenhando é para o paciente. Isso, exatamente. Né? E aí, pegando uma coisa que você disse, que é interessante, porque você disse que tem 39 mil cadastrados. Ativos quer dizer que está fazendo venda atualmente. Rotineiramente. Se são 92 mil farmácias e cerca de 9.500, 10 mil farmácias são Abrafarma, né, e as redes que estão na Abrafarma todas têm PBM, sobraram 29 mil. Dessas 29 mil ativas, elas são independentes ou alguma drogaria que está em associativismo, assim como Melhor Compra e entre outros que tem por aí. Isso. Existem farmácias de especialidades, que também são essas farmácias que vendem medicamento de alto custo também, no meio, junto aí, né? Sim. Então, se nós estamos falando de 92 mil farmácias no Brasil, vamos arredondar para 40, para ficar mais fácil. Tá. Quer dizer que tem 52 mil farmácias que ainda podem ter a PBM e atender aquele paciente, ou seja, contribuir para que todo esse serviço, todo esse esforço que é feito, começando lá da indústria, até chegar na farmácia, porque esse esforço todo é para quê? Nós começamos aqui, o caso começou, eu costumo dizer que começou quente, né? Porque o intuito é que o paciente não faça interrupção do tratamento. Exatamente. Né? O intuito principal, a indústria quer segurar a venda, manter a venda para ela. Cara, tem produto que até pode ser, né, que ela faça isso para concorrer com o genérico. Mas nós temos diversos produtos que não tem genérico dele, que ele tem uma patente e que ele é caro. Eu vou citar aqui o caso do Neupro. É um produto para quem tem mal de Parkinson. E tem uma PBM lá do laboratório UCQ, se eu não me engano. Se eu estiver errado, alguém me corrige, depois o pessoal do portal do PBM vamos puxar a orelha, né, se eu estiver falando bobagem. Mas o Neupro é um produto altamente caro, eu sei que ele é caro porque meu pai tem mal de Parkinson, é um produto que custa mais de R$500 e ele tem um programa, e o programa dá 45% de desconto para o paciente. Deixa eu ver. Né? E agora você imagina, meu pai que tem Parkinson, eu sei o quão difícil é, e meu pai ganha um salário e meio, né? Minha mãe ganha um salário mínimo. Então o programa acaba permitindo o acesso à medicação que, se não tivesse, a pessoa muitas vezes acabaria às vezes nem fazendo o tratamento, né? Exato. Ou você tem que fazer tratamento alternativo, colocar um outro medicamento que tem um efeito, não tem um efeito tão preciso quanto o Neupro, né?
Porque para cada paciente você tem um produto específico, e quando chega o caso de usar um produto como neupro, porque o estado já está mais avançado. Sim, então, exatamente. a necessidade daquele produto. Então, o papel principal da PBM é levar benefício para o paciente, para que ele não interrompa o tratamento. Só que ainda existe drogaria que, como você disse, ela tem o cadastro, mas ela não está ativa, ela está de forma passiva ali com o cadastro, mas não está operando. Está lá. Está lá, pode fazer a venda, mas não... Exato. E aí ela tem uma crença limitante. Eu estou até fugindo da nossa pauta, né? Tá, mas eu sei que perfeito. você é especialista, né? Diz por aí que quem sabe faz ao vivo, então vamos lá. Ela não usa e não está vendendo esse PBM porque na cabeça dela, o PBM não dá lucro. Por quê? Porque ele vende lá o neupro. Vamos falar do neupro, continuar aqui? Tá. Ele vende para o paciente. Eu acho que o neupro nem é o caso, porque ele tem um desconto diferenciado na entrada. Mas vamos falar hipoteticamente aqui. Ele dá 45% sobre o preço máximo consumidor. Quando ele recebe lá, muitas das vezes tem laboratório que dá 35% de desconto. Em cima aí do um é preço fábrica e outro é PMC, né? Exato. Então, Isso. o PMC geralmente você dá mais desconto e no preço fábrica você dá menos desconto. Você recebe com um valor, com um percentual menor. E aí ele faz conta lá, na hora que ele faz a conta, ele vê que o desconto de entrada não foi tão grande, ainda tem questão de impostos e outras coisas mais, e ele acaba calculando que aquilo não vale a pena. Essa é a principal razão das drogarias dizerem que não trabalham com PBM. Se eu tiver errado, você me corrige. Ao longo dos anos, eu sempre digo para o pessoal assim, que vale a pena ter PBM, que PBM dá lucro. Por quê? Porque geralmente quem faz o uso de algum produto que está no PBM, ele é polimedicado. Estou correto? Sim, está correto. A receita vem com mais produtos. Vem com mais produtos. Então, se ele é polimedicado, aquele produto específico está na PBM, mas os demais geralmente não estão. E aí, por que aquela venda se torna rentável? Porque o PBM é um grande fidelizador, certo? Certo, exatamente. Porque o cliente comprando ali, o desconto acaba se tornando como se fosse da drogaria. Entenda assim, porque hoje quando se fala em portal da drogaria são mais de 700 SKUs. E aí tem produtos que a política comercial é um pouco mais agressiva, outros menos, então isso oscila. Mas assim, eu vejo um pouco de desconhecimento, às vezes, com relação... A pessoa pensa muito em percentual. Ela faz a conta, mas isso aqui o percentual é pequeno, que me deixa de margem. Só que em grana... Isso é bem representativo, porque o valor do produto é alto, né? Então é aquela história, o que é melhor? Você ganhar 10% de 200 ou você ganhar 50% de R$10, entendeu? Então, essa conta muitas vezes não se faz. Eu entendo que a questão, até olhando pelo lado do varejo, a principal dificuldade é tu manter tudo isso em estoque. Porque nós estamos falando, imagina aqui, de 700 SKUs distintos, né? Então você tem um estoque disso numa farmácia, esperando lá a receita cair para você atender, é desafiador. Mas você tem que ir começando, eu entendo isso aos pouquinhos. Quais os produtos mais vendidos? Vamos botando, vamos atender dos principais programas. À medida que você vai conquistando o consumidor e ele sabe, naquela farmácia lá atende os programas, aí você vai ampliando o teu leque de vendas e isso vai funcionando. E entenda assim, né, a questão que você colocou da cesta de produtos, ela é muito importante. E muitas vezes isso não está na receita ali, o próprio balconista ou farmacêutico da farmácia tem que estar atento. Vou te dar um exemplo, né? Uma pessoa que tem um problema de diabetes, por exemplo, ela tem problema de ressecamento de algumas áreas do corpo. Sim. Então, é nítido que se o balconista for esperto, ele vai fazer o atendimento do produto, ele sabe que aquele produto é para diabetes e vai sugerir, o senhor deve ficar com a tendência de ter algumas partes do corpo ressecadas. O senhor aproveita e leva esse cremezinho junto, já é um dermocosmético que você inclui na tua receita. Então, nesse ponto, eu acho que o papel do balconista e do farmacêutico é muito importante para entender todo esse leque de produtos. O que você pode, se não está descrito
escrito na receita, o que pode ser acrescentado. Entenda, um próprio supermercado, quando ele faz promoção, ele não ganha margem parelha em tudo quanto é produto. Ele tem produto que ele sacrifica um pouco mais a margem para ser atrativo, mas ele sabe que o consumidor vai entrar lá, não vai comprar um produto só, ele vai comprar mais. E quando tu tem uma equipe de farmácia bem afiada, bem talhada nesse tipo de coisa, você consegue fazer um trabalho bacana, entendeu? Eu sei disso, que nem todo produto deixa uma margem tão atrativa às vezes, mas assim, em vias gerais, se isso fosse tão ruim, eu sempre digo assim, a grande rede, por exemplo, não estava tão dedicada em cima dos programas, porque se você pegar qualquer uma das grandes redes de farmácia do Brasil hoje, ela tem como pilar estratégico essa questão do trabalho bem feito de programas de pacientes, dos PBMs, né? Porque isso é um fidelizador muito grande de pacientes, entendeu, Adão? Então é aquela história, existem estudos que mostram que um paciente de programa de pacientes, em média, ele vai de 8 a 11 meses consecutivos na farmácia. Então, veja que interessante. Se você faz um primeiro atendimento bem feito, orienta o consumidor com relação ao produto, explica para ele, olha, se você tiver qualquer intercorrência, alguma reação ao medicamento, volta aqui que eu vou te ajudar, eu te explico, o balconista, o farmacêutico participa desse momento ali da entrega da caixinha do produto, você acaba, esse paciente vai voltar, imagina que legal, né? De 8 a 11 vezes consecutivas na tua farmácia. E a tua farmácia, para ele, passa a ser uma referência de saúde, de bem-estar, tudo, né? Então, eu entendo hoje, dentro do universo de negócios que existe dentro da farmácia, eu acho que PBM é uma dos serviços que a farmácia consegue disponibilizar para o seu consumidor, pelo desconto, pelo acesso ao medicamento, de melhor índice de fidelização que existe dentro da farmácia hoje. Eu concordo contigo. E acho o seguinte, você falou uma coisa muito importante, que o PBM ele é um fidelizador de cliente. Isso é fato. Segundo, bom, o primeiro ponto nós já tínhamos falado anteriormente aqui, que eu levo benefício para o meu paciente. Segundo, que eu ajudo que não haja o interrompimento do tratamento. Isso. A receita, o cliente é polimedicado, então, ou seja, tem outros produtos que compõem a receita, você fideliza o cliente. Se o cliente fidelizou o cliente, além da receita, você vai pegar toda a cesta de produto dele, além de poder agregar valor a essa cesta de produto, como você disse aqui, né? Outra vantagem que muitas drogarias individuais às vezes não enxergam é que a PBM ela te coloca de igual para igual com a grande rede. Com a grande rede. Eu acredito que hoje seja uma das categorias de negócio que você consegue desenvolver dentro da farmácia, eu acredito que a categoria que consegue, talvez, se não, talvez até a única, que consegue te colocar sempre em pé de igualdade igual à grande rede. Porque o desconto do programa está cadastrado no CPF do paciente. Então, se eu, Rosauro, tomo um Diovan, por exemplo, lá, que no meu CPF eu tenho cadastrado o desconto X lá da Novartis, qualquer farmácia que atenda o programa da Novartis, o Vale Mais Saúde, eu tenho o mesmo desconto, independente se a farmácia é da rede A, da B, da C e tal. Então, essa é uma das místicas que, às vezes, a farmácia acaba a gente tendo um volume de farmácia ainda inativa nesse trabalho dos PBMs, porque o dono da farmácia pensa, mas isso aqui não é um negócio para mim, isso aqui é só para grande rede. Não é. Não. Você tem condição de fazer um trabalho. Aquilo que eu falei, começa devagarinho, vai lá, eu vou botar pelo menos os principais produtos aqui para começar a atender esse tipo de paciente. E vai evoluindo. É isso aí. Porque, cara, a primeira coisa é a seguinte, nós pegamos um negócio que já estava testado e aprovado lá nos Estados Unidos, trouxemos para o Brasil. Isso. A indústria traz para o Brasil e aí ela torna fazer um teste, porque não quer dizer que deu certo lá, vai dar certo aqui. Nem sempre. Nem sempre. E eu costumo dizer, pessoal, que nós, do varejo, principalmente do varejo independente, nós estamos um pouquinho atrasados. Nós tivemos até naquele evento lá da Retail, e eu disse isso. Nós estamos atrasados em relação à grande rede. Né? Foi aprovada a 786 agora que as farmácias independentes estão se preparando para fazer o uso de serviços farmacêuticos, apesar que desde 2020 a gente está falando que farmácia é o hub de saúde, mas tem farmácia que ainda não faz teste, que ainda não faz vacina, que ainda não pratica atenção farmacêutica, tem um pé atrás. Com o assunto, Estamos atrasados. Estar atrasado não é ruim. Por quê? Não.
Porque você olha quem fez, o que ele fez e o que deu certo. Isso. Você tem a condição de aprender com os erros e acertos dos outros, né? Pronto, é isso aí. É isso aí. E nós aprendemos, né? O PBM deu certo lá fora, deu certo aqui na grande rede, então ele dá certo na minha drogaria. Eu preciso aprender a trabalhar com o PBM, porque você disse aqui uma coisa fantástica. O PBM, ele é um produto gerador de tráfego. Ele traz o cliente à minha loja. Assim como o arroz com feijão, o óleo... O pão faz lá no supermercado. Lá, exatamente. O pão francês na padaria. Essa questão do gerar tráfego, eu me lembro, assim, quando eu visitei, no começo dos anos 2000, existia uma preocupação muito grande de farmácia, por exemplo, botar caixa eletrônico dentro da farmácia, sim, vender o cartão de celular lá né? Então, procurando tudo quanto era forma de trazer tráfego para dentro da farmácia, porque uma vez que o consumidor está lá dentro, é mais fácil de você abordar ele e oferecer alguma coisa. Mas, entendeu? Se você tem um programa de paciente, que é um negócio que você está cadastrado e está disponível ali, pô, usa isso, bota isso para funcionar. Você vai ver a quantidade de gente que você consegue trazer para dentro da tua loja. É isso aí. E aí, cliente estando dentro da loja, junto com aquele desconto, que não é seu, mas o cliente também não entende e ele acha que é seu. Porque uma das coisas que acontece é justamente isso. Você compra na drogaria, você não fica pensando, esse desconto aqui é da indústria, ele está me dando desconto porque a indústria deu... Não, você pensa que a drogaria realmente está te dando desconto. Né? Tem até um cara, uma drogaria famosa no Brasil, que o proprietário, ele usa uma frase que eu gosto sempre de falar com o pessoal que está na rede, que às vezes vai fazer algum merchan. Eu falo, olha, fala que você fechou uma negociação direta com a indústria e que você está repassando o desconto que a indústria está te dando. Por isso você dá 80%, 90% de desconto. Porque não é só dar 90%. Você passa na drogaria e está lá assim, 90% de desconto. Beleza, por que você me dá 90% de desconto? Que mágica é essa que o remédio custa R$10 e você me vende por 1? O que está acontecendo? Se eu não fosse do mercado, eu ia questionar. Por que tem isso? Né? Agora não, eu posso falar, olha, eu tenho uma parceria com a indústria, mas se é uma farmacinha desse tamanho aqui, em 50 metros quadrados, eu fui atrás, fui buscar isso para você, para trazer o medicamento mais barato, pô, isso dá valor, né? Dá valor, você valoriza. Claro. Você tem que valorizar o desconto, porque eu sempre falo o seguinte, quando você está vendendo um produto, aliás, eu falei isso ontem, fazendo uma mentoria, eu disse para o cliente o seguinte, quando você vai olhar, por que olhar a venda bruta é importante? Porque eu preciso saber quanto que eu estou usando para comprar mercado. Porque quando eu dou desconto, eu estou comprando mercado. Sim. Quando eu prego... E olha só, o Ozempic hoje é o produto mais vendido no Brasil em relação a preço, tá, pessoal? Não em unidades. Porque custa R$ 1.300 um Ozempic. Aí, apesar de ser o produto mais vendido e procurado, está em falta, a indústria mantém ela na PBM. Por que a indústria não tirou ela da PBM, então, já que a procura é maior do que a oferta? Mas ela mantém. Porque ela sabe que ela precisa ajudar para que não haja interrupção do tratamento. Seja ele do tratamento da obesidade ou seja ele do tratamento da diabetes. Não importa. A indústria mantém ele lá. Eu tenho que valorizar esse desconto. Porque... Olha, uma conquista minha. É uma conquista minha. Isso, exatamente. Quanto que é o produto? Ele é 1.270, mas eu tenho uma parceria com a indústria, eu compro, recebi o desconto e estou te repassando o desconto. Está aqui. E o ganho é tão baixo que dá quase que você mostrar a nota fiscal para o cliente e falar assim, olha só para você ver, ele custa R$ 989 e eu te vendo por R$ 1.017. Olha quanto que eu estou ganhando. Está vendo como que o cara olha e fala assim, que é isso? Mas como é que você consegue sobreviver? Porque eu vendo muito. E, cara, eu não quero ganhar dinheiro no Ozempic. Mas o cara que usa o Ozempic, ele não está usando só o Ozempic. Se é para obesidade, ele está usando uma carreira de vitaminas e suplementação aqui que tem que tomar junto. Se é para diabetes, ele usa outros produtos que vão ajudá-lo. Então, talvez o grande charme da PBM é justamente esse. É porque o paciente ele precisa de um auxílio muito mais amplo do que parece. Né? Ele precisa tratar ali com o cardiologista, com o endócrino, ou outra hora com o nutrólogo, com o nutricionista, com o psiquiatra, né, com o neurologista, depende do porquê e do para que é a medicação, ele trata com diversos profissionais. E ele toma vários produtos para auxiliá-lo, não só naquilo, porque raramente você encontra uma pessoa que só tem uma doença. Que ela vai com uma receitinha com só um produto ali
Geralmente tem mais. Tem mais. Meu pai, por exemplo, tem Parkinson, eu disse aqui, mas meu pai também, ele ficou um pouco depressivo, né? Quando ele descobriu o Parkinson. Então ele toma um medicamento para ansiedade. Aí ele toma duloxetina. Vender o Neupro para o seu pai não vale a pena. Beleza, mas na hora que tu vende a duloxetina genérico, vale, né? Porque ele toma duloxetina, está lá no receituário. Aí, além da duloxetina, ele toma pramipexol, que é o genérico. Razagilina, genérico. Ele toma também Exforge HCT, da Novartis. Ou seja, a cesta de produto do meu pai fica mais ou menos R$2.000 por mês. Você pensou? Isso só os produtos que ele toma de receituário. Aí, semana passada, ele estava gripado. Onde que vai comprar o medicamento de gripe? Vitamina, tem tudo, né? E você volta onde? Exatamente. Onde você está fidelizado, você não vai procurar outra drogaria. Né? Então, a PBM, ela reforça isso. Bom, vou passar para a segunda pergunta aqui, porque já estendi bastante. O papo tá bom. Tá bom, tá gostoso. Quais são os principais benefícios que os PBMs, ou as PBMs, né, oferecem aos pacientes em termos de acesso a medicamento e adesão ao tratamento? Assim, é aquilo que eu estava comentando anteriormente. Quando a gente fala de PBM, a gente lembra muito só do desconto, né? Exato. Mas existe toda uma questão que é como se fosse um ciclo contínuo, né? Que começa lá na indústria, que dispensa um rep para visitar o médico começa a receitar o produto para o seu consumidor. Então tem todo um controle que é feito por trás, aí, que é um dos trabalhos que a Interplayers faz, essa questão da gestão do programa, que é cadastrar o consumidor, tratar esses dados do consumidor com segurança dentro da LGPD, enviar essas informações para a indústria num ambiente seguro, tudo direitinho, garantir a questão do ressuprimento do produto com o desconto adequado para a farmácia que fez aquela venda. Então tem toda uma cadeia ali, que aí o médico gosta de prescrever. Mas entenda assim, quando a gente fala de programa de pacientes, eu entendo assim que é um ponto que você tocou bem aqui ainda há pouco, que é a questão de que não é só a dispensação da caixinha do medicamento lá no balcão. É um trabalho que vai além de você orientar. Eu sempre digo assim, de todo esse ciclo que começa lá na indústria visitando o médico prescreve tudo, o último ponto que é o mais importante deles é a hora que você vai entregar a caixinha do medicamento para o teu consumidor que chegou com a receita. Ali é a hora da farmácia ou do seu balconista dar o show dele ali, né? Mostrar, isso aqui toma assim, toma assado, perceber, aqui é uma pessoa de idade, eu vou pedir para trazer uma pessoa mais jovem aqui, um filho, uma nora, alguma coisa aqui, para mim explicar como é que tem que tomar o medicamento direitinho, que às vezes eu vou explicar, a pessoa não vai entender, né? Sim. Então, quer dizer, tudo isso é uma prestação de serviço. Porque, entenda-se, quando a gente fala muito de preço e desconto, ela é uma coisa muito rasa. E aí você cai para uma coisa de comoditização dos produtos, né? Porque nós trabalhamos num segmento que os produtos, boa parte, tem o preço tabelado, quer dizer, tem um controle de preço do governo que aumenta uma vez por ano. Então todo mundo trabalha em cima de desconto. E aí ficou uma guerra de preço. Agora, quando você começa a agregar um serviço diferenciado, de orientar, de conversar com o paciente, entender a necessidade dele, num momento de dor ali tal, de desconforto, que a pessoa está com uma doença, isso não tem valor. Você cria uma fidelidade, uma relação de confiança com a farmácia do teu bairro ali, tudo que não tem preço isso. Esse eu entendo que é um dos diferenciais, que às vezes a farmácia pequena, ela esquece disso, que é esse papel dela de proximidade com o consumidor que ela tem ali do bairro, tudo, isso não tem valor, dinheiro que pague isso, vamos dizer assim, né? Porque aquela história, o farmacêutico já deu injeção na criança quando era pequena, hoje ela é um adulto, que está levando, né, medicamento para cuidar da avó, quer dizer, você cuida da família da pessoa inteira, né, Adão? Verdade. Porque uma das profissões mais que são mais valorizadas hoje é a do farmacêutico. Sim. A gente voltou a trazer o farmacêutico para um ponto de destaque para o jogo, que estava durante um tempo, ficou meio apagado, né? Então hoje o farmacêutico é o cara do balcão da farmácia ali que pode ajudar a coisa a acontecer, né? Exato. E porque o pessoal confia no farmacêutico. Você falou uma coisa interessante, sabe o que é? Que a indústria vai lá e investe no representante, e o representante agora ele chega aqui no médico e fazer a introdução de um produto no médico.
E, gente, pense É desafiador. É desafiador. E aí tu introduz e o médico, a primeira pergunta que ele fala é o seguinte: e o meu paciente vai encontrar esse medicamento? Se ele for lá agora, vai ter? Exato. E aí, no passado, o cara virar e falar assim, pode ir na drogaria fulano de tal, que ele é da grande rede lá, né? Uhum. Que lá encontra. Agora não. O representante chega e já fala, não, tem em todas as drogarias da região, ou então na maior parte das drogarias, ou então vai lá nas lojas da rede Melhor Compra, ou da rede fulano de tal, não importa se você é, se é da rede Melhor Compra, ou se você é de outro associativismo. O papel do associativismo aqui é justamente esse, não só implantar a PBM. Implantar a PBM talvez seja a parte mais fácil, né? Sim. Hoje existe, inclusive, empresa especializada em implantação de PBM. Né? Nós temos aí o portal do PBM, que tem um site lá, que você procura todos os produtos que você quer, ele já te fala qual que é o desconto, onde que está, qual plataforma que está. Ele faz a implantação, ele faz o treinamento, ele faz o acompanhamento, que é muito importante acompanhar para ver se o desconto está vindo de forma correta. E aí, pessoal, eu quero abrir um parênteses aqui. Se você recebeu um produto que veio da PBM e, por um acaso, a distribuidora, na hora de faturar, colocou o produto com desconto errado, não devolva. Entre em contato lá no portal do PBM, peça auxílio, que eles vão fazer essa ponte aí para regularizar aquele desconto. Por quê? O que a indústria enxerga quando você devolve? A distribuidora cobra da indústria para trazer o medicamento para você. Se você devolve, ela cobra para levar de volta. Aí ela fala, essa farmácia aqui me devolveu. O que a indústria faz? Descredencia, certo? Tem casos e casos, né? Sim. O Rosaldo daqui, daqui a pouco nós vamos falar, inclusive, de alguns casos aqui de pessoas que tiveram a farmácia descredenciada de PBM por diversas razões. Uma delas é essa, devolução de mercadoria. Tu não pode devolver a mercadoria. Isso custa caro, tem trabalho. Imagina, tu manda entregar um medicamento na casa do teu cliente e aquela entrega está te custando R$6. E aí o cliente chega lá e fala assim, não quero mais, pode voltar. Aí o cara te cobra 6 para trazer e 6 para voltar. Você teve gasto. Né? Não é simples assim. Então, o representante ele fala com o médico e ele garante. Sim. Então, você tem um profissional altamente qualificado falando do teu negócio. Não, você pode ir lá que lá tem. Exatamente, isso aí. Esse é um dos papéis. Outra coisa que você falou, interessantíssimo também, é que eu compro os medicamentos que eu compro para o meu pai, eu acabo comprando para a minha família também, que eu já estou indo naquela farmácia por causa do medicamento do meu pai, eu compro os meus, compro da minha filha, compro da minha esposa, tudo que eu tiver que comprar, eu vou comprar naquele único local. Né? Como eu estou em Ipatinga, gente, eu acabo comprando um pouquinho na mão de cada associado, né? A gente tem um número... Para não deixar ninguém triste. Tem um número grande de associado aqui, então sai cada um aqui, outro ali. Mas se eu fosse um consumidor comum, eu compraria tudo em um único local. Tudo em um único lugar. Né? Então, esses benefícios são realmente... Tem coisa que é intangível, né? Está intrínseco dentro do negócio ali. Se você não tiver um outro olhar, uma outra visão, você não consegue enxergar e acaba não trabalhando. Quais são os impactos positivos que a venda de PBMs pode trazer para as farmácias e drogarias em termos de rentabilidade e fidelização de clientes? Isso é um ponto que a gente até abordou um pouquinho já aqui, né? Sim. Então, entenda-se aquilo que eu coloquei, né? Quando você fala de programa de pacientes hoje, nós estamos falando aqui em média de 8 a 11 meses de volta frequente desse consumidor na farmácia, né? Então, você imagina o seguinte, isso eu estou te falando no mínimo, né? Porque no mínimo, uma vez por mês, ele vai ter que voltar na farmácia para comprar aquele medicamento que ele está fazendo o tratamento. Sim. Além de outras visitas que eventualmente ele faça na farmácia. Então, em termos de fidelização, eu, sinceramente, eu desconheço algo dentro dos serviços que a farmácia pode disponibilizar que fidelize tanto esse consumidor no transcorrer do tempo aí, né? E você já tinha falado sobre isso? Eu até, porque algumas perguntas, pessoal, que a gente coloca aqui, a gente acaba falando no meio. Falando antes, mas eu fiz questão porque eu esqueci na hora que você falou de 8 a 11 vezes na farmácia. Isso. Foi apresentado, eu participei de um evento da Retail Pharma Brasil, lá em São Paulo, agora em maio,
Não, junho. Junho. Agora em junho. E uma das coisas que foi abordada lá foi justamente a questão da interrupção do tratamento. Essa é uma grande dor da indústria farmacêutica. A indústria, eles apresentaram para a gente que cerca de 53% da população interrompe o tratamento. Ao mesmo tempo que você tem um cara... Então, olha o papel do PBM na drogaria. Muito mais que vender, muito mais do que rentabilizar. O nosso papel, o papel do farmacêutico, você até disse isso agora há pouco, né, é criar uma jornada do cliente. Nós estamos falando aqui, quando a gente fala de jornada do cliente, nós estamos falando da experiência que o cliente também vai ter, de compra. Fazer com que ela seja uma jornada infinita. Sim. Porque como que eu faço que seja uma jornada infinita? Um cliente bem atendido, um cliente bem orientado, ele não interrompe o tratamento. Né? Nós vamos diminuir aqui o dropout. Ele evita, então, dele interromper o tratamento. Se eu evito ele interromper o tratamento, eu começo a fazer com que ele tenha uma saúde e bem-estar melhorado. Né? Eu agrego valor à cesta dele, a jornada dele na minha farmácia. Ele não está aqui somente por preço, porque você falou uma coisa fantástica, porque tem pessoas que acham que o diferencial competitivo dele é preço. Preço não é diferencial competitivo. Quem vem por preço, vai por preço. Ninguém fideliza, preço não fideliza. Não fideliza ninguém, porque se a pessoa te oferecer lá 50 centavos de diferença, você muda, porque é a pessoa que só está olhando o preço. Né? Exato, quem só olha preço vai embora para o preço. Então, e olha só, a gente às vezes compra em algum local, não é? Claro que preço é fundamental. Quando eu vou comprar a primeira vez, eu sempre acho que o preço é fundamental. Mas depois que você compra a primeira vez, a segunda, a terceira, começam a ter algumas coisas que te fazem querer voltar naquele local. Então, atendimento é uma delas. Talvez, e as pessoas falam assim, melhor atendimento da região. Tem que ser o melhor da região mesmo. Atendimento é uma obrigação. É uma obrigação. Atendimento é uma obrigação. Isso é pré-requisito, vamos dizer. Né? Não é nem... digamos, diferencial competitivo. Se todo mundo tem que atender bem, né? Exato. Ainda mais uma farmácia, que é um lugar de que tu trata uma pessoa com uma dificuldade ali, né? Isso, farmácia é local de acolhimento. Sim, de acolhimento, exatamente. Essa é a palavra correta. Então, eu estou trazendo aqui um cara que está vulnerável, debilitado, e naquele momento ali, né, ou ele tem um momento de vida, ou vive um momento debilitado, cada um tem uma situação. Eu agora tenho que criar um ambiente acolhedor, ele tem que se sentir como ali uma extensão da casa dele. Né? Não é que eu quero que ele vá lá, e aí quando a gente fala, a Interplays agora está com um trabalho fantástico, no finalzinho aqui nós vamos dar uma pincelada, porque não é o assunto de hoje, mas quando eu falo de atenção farmacêutica, né, de jornada do cliente, se precisar, até o medicamento eu vendo. Mas eu não quero vender medicamento para esse camarada. Eu quero que ele tenha realmente saúde e bem-estar. Para mim ter saúde e bem-estar, eu tenho que fornecer o quê? Alimentos saudáveis, né, nutracêuticos, suplementação, orientação. Né? Isso é diferencial competitivo. Exatamente. Atendimento não. Né? Então, eu quero me diferenciar do meu concorrente, eu preciso realmente apresentar alguma coisa de diferente dele e não ficar na mesma... não é só entregar caixinha, é entregar serviços junto, né? Exato, entregar o serviço. Bom, e o que é preciso para a sua farmácia aumentar as suas vendas de PBM? Eu sempre falo o seguinte, é relativamente simples assim para você fazer um trabalho legal em PBMs. São três coisas, né? O primeiro delas, você tem que estar cadastrado no programa, lógico. Então tem que ter o programa. Tem que ter o programa para você poder, tem que fazer parte da rede credenciada daquele programa que você atende. Isso, a indústria que define se a farmácia pode ou não pode fazer parte da rede credenciada dela. Tá. É lógico que a gente apoia isso, né? Tudo. Deixa eu te interromper só um minutinho. Claro. E aí é importante, porque assim, hoje o Rossaldo está aqui falando de PBM, e nós estamos falando do Portal da Drogaria, que hoje é uma das maiores plataformas de administração de PBM. Sim. Mas eu sei que tem outras plataformas, né, no Brasil, e aí eu preciso falar isso. Pessoal, não adianta você ter uma plataforma e falar assim, eu tenho essa porque eu gosto dela, porque ela é assim, é assado, mas eu não tenho o Portal da Drogaria, porque o Portal da Drogaria me cobra aqui um percentual de volta da minha venda. Todo mundo cobra, né? Todo mundo cobra. Todo mundo cobra. Todo mundo cobra. A diferença se um cobra 4, o outro cobra 3, se o outro cobra 4,5, isso não interessa. Não importa.
Primeiro que no nosso mercado não tem mágica, né? Não tem almoço de graça. Né? Então todo mundo cobra. É preciso, quando a gente fala de TPBM, você tem que ter do portal da drogaria, você tem que ter o da Funcional, da Orios, do E-Farma, do Vidalink, né? Ou seja, você tem que ter todas as PBMs, porque o portal da drogaria nós estamos falando de 700. Quando a gente junta todo mundo aí, nós estamos falando de cerca de 3.000 SKUs. Então olha só para você ver o nível que nós temos de produtos só para PBM, né? Então nós estamos falando de uma venda e de um cliente que está vindo aqui e que está vindo para gastar muito. Porque quanto está o ticket médio de um PBM? Quando a gente fala de portal da drogaria hoje, o nosso ticket médio é em torno de R$150, mas aí você tem assim produto de 50, você tem produto, né, de 800, 700, de 2.000. É o caso que você está falando do Ozempic, agora passa de R$1.000, né? Quer dizer, são tickets bem expressivos, né? Isso ajuda a elevar o valor de faturamento da farmácia de forma significativa. Exponencial, né? É exponencial. Então, voltando ali do que são os pontos que precisam, né? Então, são 3 pilares. Um, você tem que estar cadastrado no programa da farmácia, lógico. O outro, você tem que ter uma equipe treinada para fazer esse atendimento. Muito importante isso. E o terceiro ponto é ter o produto. Porque não adianta se você, eu tenho o programa, eu estou cadastrado no programa X lá. Aí treinei o meu pessoal, preparei, fiz tudo. Quando chega o consumidor, eu viro para a prateleira e o produto não está ali, concorda? Perdi tudo, né? Nenhum dos 3 pode faltar, na verdade. Por isso que são 3, eles se complementam, né? E aí, por exemplo, voltando na questão de treinamento e capacitação, isso é um ponto importante. Eu vejo muita gente assim preocupada em solicitar, eu não tenho o programa da indústria tal, aí pede para ir. E é um trabalho que a gente faz dentro do portal da drogaria, é ajudar a farmácia a ter o programa liberado, que para nós, quanto mais farmácias atendendo, é mais importante de dar esse atendimento mais capilarizado para os pacientes, né? Mas entenda assim, quando você, por exemplo, recebe o programa, se você não faz nada também para fazer, vou fazer o lançamento do programa com o meu time, chamo todo mundo lá na farmácia e digo, a partir de hoje nós vamos atender o programa da indústria X, são esses aqui os produtos que mais vendem, esse produto aqui é para isso, esse aqui é para aquilo, tal. Então, se a partir de hoje você começar a cair a receita disso aqui, não esqueça que nós já estamos atendendo aqui pelo portal ou por quem quer que seja, né? Então, é um ponto bem importante isso. Não tem muito mistério. Tem um exemplo que eu sempre gosto de destacar também, Adão, é aquela questão também para aumentar a venda, é o balconista ser um pouco mais protagonista desse negócio e sair, às vezes, um pouquinho de trás do balcão da farmácia. Uhum. Porque muitas vezes eu vejo nas farmácias o pessoal muito passivo, a pessoa fica ali parada, eu vejo muita gente ali, o cara fica ali no celular, enquanto não tem consumidor, mas não, né? E aí entra um consumidor, às vezes ele vai lá na farmácia, pega lá uma escova de dente, aí ele pega a escova de dente e vai no caixa, paga e vai embora. E de não ver ninguém, por exemplo, abordar esse consumidor em algum momento dentro do ambiente da loja e perguntar, o senhor está levando a escova de dente? Achou que o senhor precisava estar aí? Diz uma coisa, o senhor toma algum remédio de uso contínuo? Por incrível que pareça, se você fizer essa pergunta para os teus consumidores dentro do ambiente da farmácia, é uma pergunta que não tem problema nenhum você fazer, boa parte das pessoas vai responder que toma, ou ela tem alguém da família que toma. E aí você pode dizer, olha, eu trabalho aqui com todos os programas de paciente da indústria tal. Então, quando você for comprar, vem aqui que eu consigo te atender. Nós temos um exemplo que eu sempre gosto de contar em treinamentos nossos aí, que aconteceu isso numa farmácia, na inauguração de uma grande rede lá em São Paulo, que a consumidora comprou um desodorante, foi para o caixa e uma pessoa abordou a consumidora na saída da loja para perguntar, a senhora gostou da loja, está inaugurando hoje e tal, né? A pessoa falou, não, a nossa loja é linda. Pena que o produto que eu compro do meu programa vocês não atendem. Mas que produto que era? E era um produto desses de uso bem comum. E aí, quando ela puxou a receita, era uma receita que tinha uns 7 itens, para ter uma ideia. E ela ia da farmácia do lado, porque na cabeça dela, aquela farmácia não atendia o programa. Então, veja, né? Então, assim, foi uma simples pergunta. Pegou, como a gente diz, pelo rabo ali na porta da farmácia, né? Então, é uma coisa que não tem problema nenhum o balconista ajudar também a difundir essa questão. Estou trabalhando com os programas, eu tenho. A questão que eu gosto de falar também, o tabloide, às vezes, da farmácia. A farmácia vai lá e bota no verso do tabloide os logomarcas dos programas.
Concordo, se eu sou uma pessoa, principalmente se eu sou uma pessoa de idade, eu vejo lá um logotipo do Vale Mais Saúde, que eu estava citando como exemplo aqui, eu ver a logomarca do Vale Mais Saúde no meu jornalzinho, nem sempre vai me remeter a entender que aquilo ali é o programa do Diovan que eu tomo, por exemplo. Então, é muito mais eficiente, por exemplo, eu fazer a divulgação de quais são os produtos que eu tenho. Fazer a lista, né? Fazer a lista, ó, eu trabalho com os programas desses produtos aqui, bota lá os 20 produtos mais vendidos no portal da drogaria, ó, trabalho com Jardiance, com Diovan, com Glixambi, bota a lista inteira lá, que aquilo sim remete ao consumidor a entender. Então tem um monte de macetinho que a gente aborda nos podcasts, nas lives que a gente faz aí do portal da drogaria, que a gente ajuda a farmácia a entender isso e melhorar essa performance dela, o Adão. Eu gostei de isso que você falou. Bom, você deu 2 exemplos fantásticos. Esse do PBM, eu tinha feito, do produto de uso contínuo, eu sempre falo com o pessoal o seguinte, que no caixa a gente... Porque em farmácia existe um estigma, né? Esses dias, essa semana mesmo, eu estava conversando com um farmacêutico que falou que não gosta, na farmácia dele, ele não faz nenhuma venda agregada porque isso é empurroterapia. Ele está completamente equivocado. Isso não é empurroterapia. Não é. Empurroterapia é quando você vende o que o cara não precisa. Isso é empurroterapia. E tem gente que faz. Isso não realmente aí não é o cara legal. é picareta. Agora, eu sei que o paciente precisa de um determinado produto, item, eu vou oferecer a ele, sim, que é para melhoria da saúde dele, né? Então, a primeira coisa é essa. Então, eu tenho que quebrar esse ciclo na minha farmácia e tenho que perguntar. Faz uso do produto contínuo? E aí eu tenho, o que você disse, eu acho que isso é fantástico, e eu acho que isso nos tira realmente de dentro desse ciclo que a gente fica aguardando o cliente vir até a gente. Eu começo a ir até o cliente. Eu começo a buscar a informação dele. Claro. Também para mim saber. Imagina, eu assisti esse ano uma palestra com o Carlos Bush, e ele fez uma exemplificação que eu achei muito bacana. Você passa a ter uma poltrona tipo essa, imagina você dar uma olhada, e aí o vendedor chega e fala assim, bonita essa cadeira, né? O que você vai responder? É bonita. Só isso, acabou a conversa. Não tem mais pega. Agora, outra coisa eu falo assim, e aí, bonita a cadeira, né? Você já imaginou como que ela ficaria na sua sala? Ou na sua casa? A primeira coisa que ele me fez foi fazer eu sair de dentro da minha caixinha. Por quê? Porque eu agora vou pensar nessa poltrona, na minha sala ou então no meu quarto. Eu vou me imaginar sentado nela. Vou me imaginar sentado nela. Ele já deu 2 passos para a venda. Porque se ele me fez pensar, ele me aguçou a minha vontade de tê-la na minha sala. Exatamente. Antes ele não tinha feito. Então, eu tenho que fazer a mesma coisa que a gente pode fazer na farmácia. Quando você faz isso aí que você disse, eu faço o camarada começar a pensar, e ele pode falar assim, não, eu não faço uso de produtos de uso contínuo. Ou então ele vai me perguntar o que é uso contínuo, né? E aí eu vou ter a oportunidade de explicar para ele. Exatamente. É aquele medicamento que você toma, que está lá, uso contínuo, que você acabou esse mês que vem você tem que comprar, medicamento de pressão, diabetes, colesterol, anticoncepcional, porque às vezes pode ser uma pessoa jovem, pode ser uma mulher de 20 anos, 25 anos, e aí você faz uso de produto contínuo, por exemplo, anticoncepcional, tal. Uso sim. Olha, eu tenho a linha completa aqui, melhor preço, tal. Qual que você usa? Posso mostrar para você? Você compra onde? Começa a conversar, não dói. Não dói, Não dói. Exatamente. Não dói. Então, assim, fazer isso. A outra coisa que você falou que é interessantíssima é a questão do treinamento. Eu acho que treinar a equipe, eu acho que essa é a falha. E eu vou te dizer que até na grande rede tem essa falha. Tem. Mas a grande rede, ela despertou para isso bem antes. Nós estávamos falando aqui antes dessa questão do pessoal da farmácia independente, associativista, demorar a acordar para algumas coisas. A grande rede lá atrás, de alguma forma, largou na frente. Sim. Né? Eles estão uns 3 minutos à nossa frente. Isso. Isso em Fórmula 1, você perde o campeonato. Né? Mas treinar a equipe, e esse treinamento, pessoal, olha que legal, porque é de uma sacada muito grande. Imagina, eu vou ousar um pouquinho, nem sei se eu posso fazer isso, mas eu vou citar uma indústria, posso? Claro, pode. Eu acho que hoje um dos PBMs mais, e que eu sei, né, na rede,
que é mais desejado é o Cuidados pela Vida, do Axê. Uhum. E tem o da Emes também, que é muito querido. Mas o Axê faz um controle muito forte sobre a PBM e eu concordo com a forma que o Axê faz. Porque nós temos a mania seguinte, Carlos. Eu quero comprar só o filé. Eu não quero comprar os ossos. E eu achei que é que você trabalhe lá com a Lênia, que é um dos produtos mais vendidos da linha do Axê Cuidados pela Vida, o Diosmin, entre outros produtos que tem lá, é bacana. Você tem, e tem paciente toda hora para usar esse produto. Só que ele quer vender os produtos dele que não estão na PBM. Então, o que ele faz? Eu cadastro a PBM, e é um direito dele, ele pode cadastrar para quem ele quiser. O programa é da indústria. Então, ela é um programa particular. Né? E aí a gente vê muita drogaria, eu quero, mas ele não quer se comprometer. Eu entrevistei o Modesto, e uma coisa que eu conversei com o Modesto da Distrimed, e ele falou o seguinte, que negócio tem que ser uma coisa que você faz que é bom para as duas partes. É bom para você e tem que ser bom para mim. Porque quando você começa a levar vantagem, quer dizer que você não está fazendo negócio, você está explorando. Né? Então, a gente não quer ser explorado, mas também não queremos explorar ninguém. Né? Então, implantar o PBM, eu acho que treinar, e aí o cara saber, o Diosmin é do Axê, do Axê, Cuidados pela Vida. A Alene é do Cuidados pela Vida. Saber ali qual produto que tem, eu não sou obrigado a saber o desconto. Mas saber o produto que compõe aquela lista é importante. E terceiro que você falou, uma coisa aqui, é o do listão. Porque eu gosto muito desse negócio de valorizar a questão do desconto. Você coloca realmente a imagem, e é bonitinho fazer, colocar aquela imagem, mas não gera impacto no consumidor. Exatamente. Mas se você coloca lá, Exforge HCT, minha mãe usa, uma caixa, 23%. Comprando 3 caixas, né? Tem a promoção para 3 caixas. O combo de 3 caixas. Desconto salta de 23% para 44%. 28%, né? Salta de 28% para 44%. Cara, nós estamos falando aqui de um aumento de 14% de desconto. Então, eu como shopper, eu vou comprar 3 caixas. Eu quero que tenha 44% de desconto. Então, eu vou lá e compro o produto. Então, eu costumo valorizar mais, porque eu começo a fazer conta aqui. Só o símbolo... Porque eu sou consumidor, não sei se você está... aquela história, eu que sou leigo, digamos assim, tu vai olhar lá, vale mais saúde. O que é? Quais são os produtos que tem ali dentro, né? Isso é igual você passar na porta da farmácia, está escrito assim, temos os PBMs. O paciente não sabe o que é PBM. Não sabe o que é PBM, exatamente. O paciente não sabe o que é PBM. O médico não fala com ele, tem um programa aqui que ele é da PBM. É capaz de nem o médico saber o que é PBM. Ele sabe o que é o produto. Exatamente. Nós estávamos no restaurante hoje almoçando, e a Lourdes é uma pessoa fantástica que nos atende lá no restaurante, nessa churrascaria, e aí ela chegou e falou assim, Adão, você consegue esse remédio para mim mais barato? Quando ela pegou o papelzinho que ela me entregou, Jardiance. Né? Nós ainda falamos, isso aqui é uma PBM. Né? Então, assim, ela conhece, e aí o médico que prescreveu para ela não falou que tinha PBM, só falou com ela que o produto era caro, mas que o produto era muito bom e seria fundamental para a saúde dela. Ela comprou, e provavelmente ela comprou numa farmácia que não tinha PBM, porque ela comprou por R$300. Coisa de R$300, aproximadamente R$300, que ela falou lá na hora. E quando nós fomos olhar, pelo PBM sai mais em conta. Ou seja, ela comprou fora da PBM. Ela comprou numa farmácia que não tem PBM. Agora você imagina a oportunidade que esse cara perdeu, porque nós estávamos almoçando, tinha um amigo nosso na mesa conosco, estava à mesa conosco, né? E ele tem uma drogaria, né, que também era um convidado, estava almoçando conosco. Eu falei, se deu sorte que hoje eu trouxe aqui um cara que tem drogaria. E ele vai conseguir te vender mais barato. E ele, inclusive, olhou lá e falou com ela que ia sair por R$200, que tinha um desconto e tal. Pegou o endereço, pegou o telefone, pegou o contato para entregar para ela. Agora, você imagina, você vê, isso tudo porque ele tem PBM. E o que ela vai pensar agora? A primeira coisa que você pensa quando você descobre um cara que te vende mais caro é que você está sendo passado para trás. Porque ninguém explica porque o outro está vendendo mais barato. Isso é um bom ponto. Tem uma questão assim que eu vejo às vezes muito isso,
em algumas conversas com farmácias, assim, que a gente visita muita farmácia, a pessoa, mas eu não ofereço, eu vendo com preço cheio mesmo, tal. Entenda o seguinte, assim, quando você priva o consumidor de cadastrá-lo num programa, de oferecer os benefícios do programa, que eu volto a reforçar, vão além da questão do desconto. Hoje você tem programas, por exemplo, que se você entrar no site da indústria que fabrica o teu produto, porque hoje as pessoas têm uma curiosidade, né, Adão, geral, assim, de conhecer, né, eu tomo um remédio da Biolab aqui, deixa eu entrar no site da Biolab aqui e ver o que tem lá, o que fala a respeito disso, como é que é fabricado, tal. A pessoa, né, hoje com o celular na mão você acessa tudo, né? Então você vai entrar lá, por exemplo, tem sites hoje que você entra que ali tem dicas de saúde, te dá orientação de dieta para você seguir, dependendo do tipo de medicação que você toma. Tem sites que você consegue interagir com a indústria, de você preencher dados teus lá, e a indústria começa a te mandar um monte de informação legal, direcionada para aquela questão de saúde que você está tratando, te convida para live com um médico especialista no assunto. É muito legal. Então, quando você priva o consumidor desse cadastro no programa, de alguma forma, você não está abrindo para ele essa opção de ter acesso a todas essas coisas. E tem aquela questão que você bem colocou ali. Você muitas vezes acha que está sendo esperto, que eu não vou dar o desconto, tal, eu vou ficar quietinho aqui, ele vai comprar com o preço cheio. Imagina o dia que esse consumidor resolve atravessar a rua e numa outra farmácia e chega lá e alguém fala para ele, isso aqui tem um desconto do programa, que tal... Pô, ele nunca mais vai voltar naquela farmácia e, pelo contrário, ele sai falando mal, né? Eu sempre digo assim, para falar bem, a gente fala para um ou dois, né? Mas para falar mal, você fala para um monte de gente. Então, assim, né, tenha o programa, atenda ele, ofereça isso como benefício. É ilusório essa questão de achar que eu não vou dar o desconto, eu vou ganhar o meu preço cheinho aqui. Uma hora esse consumidor vai descobrir que tem. Bom, eu não sei no restante do país, mas aqui, em Minas, a primeira coisa que... Primeiro efeito que isso causa primeiro você toma nome de careiro. Não, mas a farmácia do Rosaldo é cara, hein? Primeira coisa é essa. O cara mais educado vai falar que você vende caro. E aí o outro que vai estar do lado dele fala assim, por isso que ele está rico. Vai lá, ele está andando de BMW. Tá vendo? Vai para Criciúma toda semana de avião. Toma vinho de R$300. E aí começa, porque o cara acompanha a tua vida. Isso é o cara educado. O cara sem educação já vai falar assim, ladrão. Ué. Pô, como é que você vende um produto de 300 e o teu concorrente vende de 200? Porque eu não estou falando de genérico, pessoal. Nós estamos falando aqui de um produto de marca consagrada, tem prescrição médica e que tem o desconto pré-estabelecido. E é um produto de valor alto. Né? Alto. Então, exatamente. Assim, e você falou um negócio que, nossa, me deixou... eu quero, inclusive, depois anotar isso, eu colocar nas minhas palestras, porque assim, eu sempre falo com o pessoal, o Ticket Médio Brasil hoje, esse ano de 2023, de acordo com o estudo do Infepec, junto com a Unicamp, está R$ 42. Isso. Então, você olha o Ticket Médio Brasil, R$ 42, você fala assim, não, Ticket Médio bacana, né? Imagina, cada cliente chegar na sua farmácia, compra R$ 42. Você tem lá 4 mil clientes a R$ 42, você já sabe quanto que você vende no final do mês. O ticket médio do PBM está 150. O triplo, né? O triplo. E aí, junto, se cada cliente compra 42, mas aquele cliente de PBM compra 150, quer dizer que nós estamos falando de um ticket médio de aproximadamente R$200. Exatamente. Você entendeu? E aí, além das possibilidades que eu tenho de agregar outras coisas. Então, assim, vender... Vocês estão entendendo por que nós iniciamos o programa dizendo que ter PBM na drogaria traz rentabilidade? Traz rentabilidade. Então, muitas vezes, quando a gente fala de rentabilidade, não é a questão só do valor da grana. Naquele produto específico. Do todo. Conjunto, do todo, né? Uhum. Um ponto que você citou aí sobre a questão de o pessoal fala que eu não faço, empurroterapia, né? Empurroterapia. Eu estava lembrando de um fato, até vou citar assim, na cidade onde eu moro, lá Criciúma, tem uma loja de material de construção que eu vou lá, eu vou dizer assim, pelo menos uma vez por mês eu vou lá porque eu gosto de ir lá. E sabe por que eu gosto de ir lá?
Porque lá tudo que eu vou comprar, eu nunca saio de lá faltando alguma coisa, porque o cara, os balconistas lá não deixam esquecer. Até eu falar o nome aqui. É material de construção Pavei, lá do Alcino Pavei, que é uma pessoa, assim, acho que é um dos melhores atendimentos que eu já vi na minha vida. É uma aula. Você quer aprender como é que atende um paciente, um cliente direito, vai lá na loja do Pavei. Porque lá é o seguinte, se eu vou comprar, por exemplo, um cano com uma conexão para fazer alguma coisa lá, ele pergunta, você tem a colinha? Você tem a fita véia da rosca lá? Que é uma coisa que nunca ninguém lembra. Aí você chega em casa com os negócios lá, pô, esqueci a fitinha véia da rosca, tem que voltar lá. E essa questão de não faça empurroterapia é isso, entendeu? É aquela história, pô, se eu estou dando um medicamento de diabetes, eu não ofereço para o consumidor o creminho para a questão das rachaduras da pele, concorda? Isso não é empurroterapia, não, de jeito nenhum. Ó. Você vai vender uma fralda, você vira pro cara que está comprando uma fralda e fala com ele, vamos levar a pomada passadura. Passadura, o lencinho, umedecido. Dizer, tudo, faz parte da cesta de produto. A cesta de consumo daquele paciente ou daquele shopper, ela tem outros produtos que muitas das vezes ele não está lembrando. E é uma possibilidade, porque muitas das vezes esse cliente pode estar vindo a primeira vez na sua loja e ele está comprando especificamente um medicamento que ele não encontrou no teu concorrente, porque ele é cliente do teu concorrente. Só o PBM que ele está comprando na sua loja. É hora de você oferecer o restante, ele olha e fala assim, cara, lá no outro não tem esse atendimento, lá no outro não tem essa atenção. E, aliás, pessoal, uma dica de vendas, hein? Sempre que for conversar com uma pessoa, se você não conhece, pergunte o nome. Olhe diretamente nos olhos dela e fala, como é que é seu nome? Carlos. Ô, Carlos, muito prazer, meu nome é Adão, tudo bem? Tudo jóia. Então, você faz... Já cria um vínculo diferente. Cria um vínculo, começa a chamar, porque a gente gosta de ser chamado pelo nome. Tem pessoa, eu fui na casa de um amigo um dia, e ele falou assim, estou deixando a chave aqui, eu estava indo buscar um negócio, meu amigo estava viajando, falou, vou deixar a chave no bar, você chega lá, procura o cachorro doido. Eu falei, você está ficando doido? Ele falou, não, sério, chega lá, procura o cachorro doido. Eu falei, não, como é que é o nome do cara? Antônio. Eu cheguei lá e falei assim, quem é Antônio? Ela falou, não tem Antônio aqui não. Eu não tem Antônio? Como assim? O dono do bar não chama Antônio? Não. Aí ele falou assim, você está precisando do que, amigo? Eu falei, não, porque meu amigo mora aqui de frente à sua casa e tal, e ele falou que ia deixar uma chave. Eu tenho certeza que ele não falou para você procurar o Antônio. Eu falei, ele falou para me procurar o cachorro doido. Sou eu. Eu falei, então você é o Antônio? Ele falou assim, só, mas eu não gosto que me chamem de Antônio, eu gosto que me chamem de cachorro doido. Bom, cada um gosta de uma coisa. Então assim, o cara vai... Se ele gosta de ser chamado de apelido, ele vai falar com você, meu nome é fulano, mas pode me chamar disso. Né? Claro. E aí, porque você vai interagir, você cria relacionamento, porque o que vende é relacionamento, gente. O que vende é relacionamento. Aliás... Principalmente na hora de comprar medicamento. Sim, principalmente na hora de comprar medicamento. Né? Ninguém compra nada se ele não tiver um relacionamento com aquela pessoa. Médico. Você vai no médico, a primeira coisa que você pergunta, estou precisando ir lá no urologista, você conhece um aí que você pode me recomendar? É bom? Como é que é? Tal. A gente não pergunta? A gente pergunta. Sim. A gente sempre quer informação, porque você tem medo de picareta, você tem medo do cara... E toda profissão tem os picaretas. No nosso meio também não é diferente. Né? Bom, vamos prosseguir aqui. Deixa eu ver se minhas perguntas extras estão de acordo com a ficha. Tá, essa aqui é diferente. Como que a Interplays e o Portal da Drogaria pode auxiliar as farmácias no processo de adesão às PBMs e na otimização de suas operações? Como eu estava falando um pouquinho atrás aqui, uma das coisas que a gente se dispõe é a apoiar a farmácia nessa questão de liberar um número maior de programas possível para ela. Nem todos são liberados de imediato? Não, nem todos são liberados de imediato. Toda a indústria tem os seus critérios. Você estava citando um exemplo ali tudo. Entenda assim, né? Eu pensando pelo viés da indústria. Quando uma farmácia pede a liberação do programa que eu sou responsável gestor, eu quero que a farmácia tenha a linha dos produtos inteira. Claro. É igual, eu vou abrir uma concessionária da Volkswagen, não vou botar só Fusca para vender, vamos falar lá, né? Só Gol, no caso. Nem é Gol agora, nem sei o que agora é Golf, né? Golf, Não vou botar só, eu tenho que ter a linha da Volkswagen inteira para oferecer lá para eu dizer que eu tenho uma concessionária, concorda? Claro. É uma tradução, uma comparação meio chula, mas na farmácia é a mesma coisa. Bom, se eu quero atender o programa da indústria A, eu preciso ter a linha inteira lá direitinho, lá tudo, ter quantidade, ter
tudo, oferecer os combos, ser tudo lá. Agora, se eu disser, não, eu não vou, eu vou ter só esse e aquele, fica complicado. E aí é bem o que você falou, a gente tem que entender a questão dos critérios que a indústria define para a farmácia fazer parte ou não da sua rede credenciada. Via de regra, a gente sempre consegue liberar o programa. Às vezes demora um pouquinho mais, porque depende de liberação interna, tudo, mas a gente consegue. Para nós, a gente não tem vantagem nenhuma em ficar segurando essa questão de liberação, porque quanto mais programa a gente liberar, mais a farmácia vende, mais ela cresce, claro, mais ela evolui. Então a gente faz esse trabalho todo. Então, acho que um dos trabalhos que a gente se propõe é isso, né? E aí não só a questão de liberar o programa, mas a gente também fazer o acompanhamento dessa farmácia, disponibilizando serviços nossos, lá que tem o programa Mais Clientes, onde a farmácia consegue entender esse universo dos PBMs, dos programas, tem acesso à informação sobre isso, tem toda a parte nossa de EAD, de treinamento, capacitação que está lá dentro também. Então, a gente tem, além da questão da liberação do programa, um pacote de serviços bem robustos e entenda-se, a gente desenvolveu tudo isso visitando exatamente farmácias. A gente esteve conversando com dono de farmácia, com balconista, com farmacêutico, entendendo as dores e necessidades. E dentro eu sempre gosto de reforçar que a Interplayers tem a gente tem um propósito muito positivo sempre nisso, que é entender a dor e entender como eu posso ajudar a atender essa dor da farmácia, ajudar ela a vencer essas dificuldades, principalmente a farmácia menor, que às vezes é meia sozinha nesse universo aí, né? Então, isso é um dos trabalhos que a gente se propõe, viu, Adão? Ah, legal. E eu acho que o papel, a Interplace faz isso muito bem, porque quando a gente fala de capilaridade, aquilo que você disse aqui no início, né, nós estamos, a grande rede, eu disse aqui que ela tem aproximadamente 10% do varejo, né, 10% do número de lojas que existe hoje no varejo. Isso. Né, apesar dela ter 53% do mercado, são dados atuais, ela não tem capilaridade. Exatamente. Ela tem a capilaridade dela, claro, dentro das grandes capitais, dos grandes municípios, né? Mas quando a gente fala de interior, e nós presenciamos aquele dia lá na Retail, uma própria pessoa da Abrafarma disse que o pessoal dele, né, que mora no interior, tem dificuldade em acesso a alguns medicamentos e alguns tratamentos, justamente por estar no interior e farmácias do interior não levarem o que as redes da Abrafarma levam, né? Então, assim, eu acho que esse podcast aqui hoje, nós estamos trazendo informações importantes, até mesmo conscientização, para que nós possamos levar para as pessoas, para a população, todos os benefícios possíveis para que melhore ainda mais o cuidado com a saúde, né? Eu acho que a Interplace faz isso muito bem. Exatamente. Né? Que a gente acaba mirando não a drogaria, mas o paciente final. Exatamente. Essa pergunta nós fizemos no meio aqui já. Como a Interplace está contribuindo para a melhoria do setor farmacêutico e da saúde por meio da atuação no campo das PBMs? Eu sei que a Interplace, pessoal, ela é um hub de saúde e a Interplace, hoje toda hora a gente vê alguém falando, aqui é um hub de saúde, porque eu não vendo só isso, eu tenho aquilo outro, ou seja, você tem diversos canais que atende dentro do mercado todo. A Interplace hoje, ela é um hub, se não o mais completo, um dos mais completos no cenário nacional, porque ela tem portal da drogaria, ela tem Farmalink, tem Clinicar, Health. Juntando tudo isso aí, como que ela está trazendo, como que ela está contribuindo para a melhoria da saúde da população? E e aí eu vou aproveitar e já vou emendar uma outra coisa. Além de como que ela está contribuindo, como que a drogaria, né, o farmacêutico, o farmacista, o proprietário de farmácia que está nos ouvindo, como que ele pode botar tudo isso para funcionar, para que ele leve isso ao cliente lá na ponta? O entendimento nosso, o mercado farmacêutico, ele vem passando por as mudanças do nosso segmento, elas são constantes, né? Uma das coisas que a gente pode ter sempre certeza é que as coisas nunca ficam iguais, a gente está sempre evoluindo, né? E quando a gente fala de farmácia,
Eu acho que uma das coisas muito legais, das conquistas que vem sendo recentes aí, tem a questão da RDC que liberou essa questão dos serviços clínicos farmacêuticos para a farmácia, e aí antenado com isso a Interplayers trouxe para dentro do Hub a Clinicar, que é uma empresa que faz parte do Hub hoje, que é uma empresa especialista nessa questão de disponibilização de serviços clínicos na farmácia, porque veja assim, quando a gente fala hoje, são 92 mil farmácias, a gente falou, né? Isso é o dobro do número de postos de saúde do SUS do Brasil. Então, se a gente pensar no universo da saúde brasileira, a forma de a gente viabilizar e melhorar esse acesso e o atendimento para a população de uma forma geral, a farmácia ela pode contribuir com isso, ela tem que ser mais protagonista e não só um ponto de dispensação de caixinha. Então, olhando isso, a gente começa a ver por parte do governo, da área de saúde aí e tal, já de um tempo para cá, uma evolução e o entendimento disso muito importante, né? De começar a quebrar algumas. A Covid também ajudou a destravar algumas coisas, né? Nós temos aí andando essa questão da telemedicina também, que está avançando bastante com relação a isso. Ou seja, em nenhum momento a gente tem que ter muito claro que a farmácia nunca vai substituir o papel do médico. O médico é a pessoa que tem condição de fazer uma análise e tudo, mas a farmácia ela pode ser um apoiador num pré-atendimento, no encaminhamento para o médico já de uma coisa já mais redonda, né? Naquele evento lá do retail que nós tivemos juntos lá, o pessoal mostrou lá, por exemplo, se você está na Itália, se você quer fazer lá, instalar um Ruster, aquele aparelhinho que fica medindo a tua pressão arterial 24 horas, você consegue fazer isso na farmácia. No Brasil, hoje, você tem que ir marcar uma consulta, o médico tem que parar o que ele está fazendo para ir lá botar o aparelho em você, lá num hospital ou numa clínica, o que quer que seja. E no outro dia você tem que voltar para tirar de novo para tirar médico. De novo. E para o médico, ele quer ver depois o resultado do negócio lá. Não precisa ele lá, se a pessoa que coloca. Eu estou citando um exemplo aqui, mas tem vários disso, né? Então, assim, olhando para tudo isso, uma das coisas que essa questão da criação, eu sempre gosto de falar que o conceito de hub da Interplayers veio de 2019, porque a gente começou a integrar muita coisa dentro dessa cadeia de negócios da saúde e bem-estar, e e as pessoas às vezes perguntavam assim, mas o que a Interplayers faz? A gente fazia tanta coisa dentro dessa área de saúde e bem-estar que era difícil para a gente explicar. E aí a gente contratou uma consultoria, tudo que nos identificou, diz, vocês são um grande hub aí, porque vocês integram muita coisa, né? E eu sempre gosto de falar assim, né? Imagina o propósito da Interplayers, né? A gente integra tudo isso, né? Você pega indústria farmacêutica, distribuidor, farmácias, hospitais, clínicas, médico, paciente, farmácia, tudo isso junto. Cada parceiro desse que integra esse ecossistema, vamos dizer, ele tem necessidades específicas, ele tem tecnologias distintas, porque cada um usa um sistema diferente, tem regras de negócio diferentes, tem regras de compliance diferentes. Então, quando a gente se propõe a integrar tudo isso de uma forma que tudo isso converse e que tenha resultados legais, que você veja, melhorou o acesso, a conexão, a facilidade, tudo. Então, é um trabalho bem desafiador, né? A gente sempre brinca lá na Interplayers que a gente não gosta de encrenca pequena, a gente gosta de encrenca grande e complexa, que é você integrar tudo isso é desafiador. E é um trabalho constante, né, Adão? Verdade. Não, e você falou uma coisa que é uma grande verdade. Cada indústria tem um compliance, cada uma quer uma coisa e pensa de uma forma diferente, porque a regra de um não é a mesma regra do outro. E você tem que pensar em todos. Sim, tudo. Você tem que atender o interesse de todo mundo. Todo mundo. Legal. E assim, eu conheço o papel da Interplayers, pessoal, e fiz questão de colocar essa pergunta. Eu sei que nós estamos falando de PBM, mas é porque a Interplayers é tão grande hoje e tem tudo isso que nós falamos aqui, e eu acabei esquecendo, tem a telemedicina agora também, né? Sim. Que é uma realidade. E na realidade é o seguinte, o mercado farma, ele passou por uma transformação em 2020, né, para cá, depois da pandemia, que é justamente tudo isso aqui, né? O Rosário falou aqui, nós não estamos aqui para substituir o médico, nunca vamos substituir o médico. A farmácia agora pode fazer 50 tipos de testes, isso aqui também não vai substituir o laboratório clínico. Pelo contrário, nós vamos arrumar serviço para o médico e para o laboratório, porque eu chego na drogaria agora e o camarada vai olhar minha pressão, vai descobrir lá que eu sou
que eu sou hipertenso, ou então ele vai ver que eu estou um pouco acima do peso e vai falar, você já fez o exame de colesterol? Como é que está seu diabetes? Faz um exame lá, um teste, e aí ele descobre que meu colesterol, minha diabetes está alterada. Ele me encaminha para o médico. Para o médico. Aí o médico, de posse daquilo ali, ele não vai passar nada. Ele vai virar e falar assim, peraí, eu quero passar uma outra série de exames, vou passar uma bateria de exame completa, porque eu preciso ver como é que está a sua saúde. Aí agora vem mais um punhado de exame, e aí eu vou lá fazer. E aí eu vou trazer aquele exame, e ele vai, aí sim, olha o que eu fiz. Eu gerei serviço para o médico, gerei serviço para o laboratório clínico, né? Ou seja, arrumei um cliente para cada um deles lá. Nesse evento que a gente estava do retail lá, eu sou ruim de guardar número, mas eu me lembro que eles apresentaram lá isso, que o número, por exemplo, de pacientes, por exemplo, da questão de diabetes 53%, ou de hipertensão, 53% não sabe que é diabético. Não sabe que é diabético. Você imaginou? Então, assim, às vezes, num atendimento desse, a pessoa vai descobrir, pô, eu não sabia que eu tinha diabetes, eu tenho. Exato. E vai procurar o atendimento com o médico, porque é ele que vai orientar, né? Isso, eu pensei justamente nisso na hora, porque assim, se 53% não sabe, de cada 10 clientes que entram, 5 entram na minha farmácia, tem diabetes e não sabe. Cada 10 clientes que não toma nenhum medicamento para diabetes, 5 têm diabetes. São dados do Ministério da Saúde, né? 5 têm diabetes e ele não sabe. E sabe como que nós podemos auxiliá-lo para que ele saiba? Fazendo o teste. Um testezinho simples. Fazendo um testezinho simples, na hora ali, ó. Você Sim. fez o teste, né? Porque a 786 regulamenta tudo isso, qual o teste que eu posso fazer, né? E esse é um que podemos descobrir que você está diabético. Olha, eu vou te orientar que você procure um médico. E aí você vai ali, imprime a fichinha dele, já manda para o médico vai olhar. Porque, gente, isso é igual um teste de gravidez. E não existe falso positivo, tá bom? Para quem tem dúvida, porque existe falso negativo. Falso positivo, não. Né? O cara vai lá, faz um exame de teste de gravidez. Toda mulher que faz teste de gravidez faz o exame de sangue. Né? Aí ela vai lá, faz o exame de sangue e descobre que realmente está grávida. Ela já sabia que ela estava grávida. Sim. Né? Porque o pauzinho do negativo já vem lá. Mas o do positivo só aparece se realmente tiver positivo. Exatamente. E aí ele vai lá, ele está realmente diabético ou pré-diabético. Pode ser uma pré-diabetes. Né? Talvez é um negócio que só com mudança de hábito de alimentação. Sim. Né? Aliás, eu posso agregar ainda outro serviço lá que acompanhamento do paciente, acompanhamento de gestante, tratamento contra o tabagismo, entre outras coisas mais. Tem uma série de coisas legais aí. Tem. Bom, apesar do nome ser bem parecido, né? Portal da Drogaria e Portal do PBM, nós sabemos que o Portal do PBM não é do Portal da Drogaria, né? Sim, é uma empresa outra, independente. É uma coisa independente, mas que tem uma fidelidade muito grande, né? Uma empresa séria, tem pessoas sérias por trás. Trazem algumas informações ali. Você acredita que o Portal do PBM ele contribui para aumentar a eficiência operacional das farmácias e das drogarias na participação dos programas de benefício e medicamentos? Contribui de forma bem, bem importante. Eu sempre digo assim, a informação, quando a gente trata principalmente essa questão de PBM, a gente tem que disseminar o máximo possível a informação, porque a falta de informação, ela gera desconfiança. A falta de informação sempre prejudica o processo como um todo. Então, quanto mais gente souber como isso funciona, tire dúvidas, esclareça tudo e tenha o apoio aí para a questão de entrar, como é que eu consigo o programa, como é que eu faço, como é que se esse produto está no programa, não está. Eu acho que esse trabalho que o portal do PBM faz é muito, muito legal e a gente conhece o pessoal lá, realmente é um pessoal extremamente sério, tudo. Eu acho que isso é importante. E assim, a gente precisa, é legal a gente contar com parceiros desse quilate aí em outros lugares também para ajudar a disseminar isso cada vez mais, né? Sim, sim. Eu acho muito importante o trabalho deles ali, porque facilita o trabalho da gente, né? Eu falo para o pessoal que eu acho que implantar é a coisa mais fácil que tem. Acho que a coisa mais difícil hoje para aquele que não tem PBM, mesmo para aquele que tem, acho que o mais difícil é acompanhar. O portal da drogaria aqui ele tem treinamentos, né? Tem o EAD, né? Lá do Mais Clientes, tem outras coisas, mas o portal do PBM, eu acho que tudo aquilo que vem para agregar valor ao nosso negócio, aquilo que nós fazemos, trazer mais benefício, eu acho que a gente tem que trazer para o lado e falar, esse aqui é um parceiro que vale a pena, né? E aí, se você tem PBM, os PBMs implantados, se não tem,
não importa. Faz contato com o pessoal lá que eles têm um trabalho muito importante e fantástico. Fantástico mesmo, muito bom. Bom, estamos terminando, pessoal. Mas o cenário farmacêutico mudou, principalmente do mercado farmacêutico mudou, principalmente pós-pandemia, né? E mudou o cenário, mudou também essas mudanças também mudam na saúde. Nós falamos aqui de telemedicina, agora tem telefarmácia também, né? Uhum. Como os PBMs podem se adaptar às mudanças no cenário de saúde no Brasil e continuar a fornecer benefício efetivo aos pacientes e à farmácia? Tem alguma coisa que ele pode trazer para ajudar ainda mais essas drogarias, né? Que é levar saúde para o paciente no final ali? De tudo isso que a gente abordou aqui hoje, né? Eu entendo assim, como eu estava falando, eu acho que até eu não terminei minha linha de raciocínio, essa questão das mudanças que estão acontecendo, né? Sim. Tem uma coisa muito legal que a gente, assim, para quem é da minha idade para um pouquinho mais, vai recordar, assim, a questão de antigamente a gente ia muito na farmácia, porque o farmacêutico, o dono da farmácia, resolvia praticamente tudo. Aí essas questões de atendimento no ambiente da farmácia foi sendo regulamentado, que está correto, né? Claro. A Anvisa mesmo foi, e o CRF foi organizando isso e tal, e aí, de alguma forma, se restringiu muita coisa. E aí se percebeu no período da pandemia que estava restrito demais, e aí com a pandemia começou a se entender que precisava liberar de novo. Eu acho que hoje a gente vem resgatar de novo essa questão da farmácia como um ponto de saúde e atendimento para a população, com essa disponibilização de serviços clínicos aí. O PBM está intimamente ligado nisso, porque aí é uma questão que o PBM é quem vai trazer você para dentro da farmácia, e aí você tendo, olha, eu tenho além do medicamento com desconto diferenciado e te cadastrar no programa, olha, eu tenho isso, eu tenho aquilo, quer dizer, você começa a mostrar todos os serviços que você tem condição de disponibilizar, você começa a tratar realmente a tua farmácia como eu falei, como um grande centro de saúde, e não só um balcão de dispensação de caixinhas de remédio, né? Verdade. Que aí é aquilo que eu te falei, é uma comparação rasa, é uma comoditização, e isso não é legal para ninguém. Então, assim, se alguém de farmácia se perguntar hoje para que caminho isso vai evoluir, essas questões que ainda envolvem telemedicina, que tem algumas coisas que faltam ser regulamentadas, eu acredito que isso deve, no futuro, ter uma normatização mais segura para que as farmácias trabalhem isso de forma mais segura também. E a gente resgata, de alguma forma, o poder do farmacêutico ali como realmente um agente com autoridade para auxiliar nessa questão de atendimento de algumas coisinhas mais simples e de poder ser um auxiliar, de poder encaminhar para o médico, como você falou, para a pessoa conseguir fazer o tratamento dela. Essa é a visão que eu entendo, assim, que acho que é o caminho que as coisas vão seguir, e a farmácia tem que acelerar o passo com isso para não virar só um lugar de dispensação de caixinha, para ela realmente conseguir ser atrativa para o consumidor dela, né? Claro, claro. Você falou um negócio que hoje é muito importante, diante de tudo isso que você falou, me fez refletir nisso. Você disse aqui por 2 ou 3 vezes que a farmácia ela tem que se tornar protagonista do seu negócio. Isso. Diante disso que você acabou de falar, eu pensando aqui, porque tem muita farmácia que ela faz o papel contrário do protagonista, ela é antagonista. Ela não assume a sua posição e trabalha contrariamente a isso. Eu não tenho PBM, eu não vendo porque não é lucrativo, não é rentável. E aí o mercado farmacêutico, e você falou muito importante agora, que nós tivemos um primeiro momento ali, né, por volta dos anos 70, 80, onde tinha muitas boticas, começou a aparecer também os práticos ali, né? E aí o mercado agora começa, nos anos 90, a ser regulamentado, né? Nos anos 2000 aparecem as regulamentações, né? E é importante as regulamentações, tem que haver as regulamentações. Tem que haver, exatamente. Primeiro você aperta o nó para depois você começar a afrouxar, isso aqui pode fazer, mas não pode fazer de forma organizada, né? Exato, é o que está acontecendo agora. E eu acho que a pandemia ela veio num ótimo momento, porque em um determinado momento nós tivemos o farmacêutico ficou meio apagado da história, né? Exatamente. A pandemia trouxe muito à tona novamente o papel da drogaria e o papel do farmacêutico. Ele começou a haver uma valorização. E eu acho que você tem razão.
E a farmácia ela tem que ter as PBMs, tem que estar do lado ali, ser parceiro do portal da drogaria, entre outros que tem por aí, porque ela assume um papel agora diferente. Ela não está ali o papel só de ser uma drogaria para entregar uma caixinha de medicamento. Se precisar, eu tenho a caixinha de medicamento. Mas eu vou além disso aqui. Eu tenho teste, eu tenho vacinação, eu tenho telemedicina, eu tenho telefarmácia, eu tenho atenção farmacêutica, né? E tem também medicamento. Que é o tal. E eu acho que isso bota realmente a farmácia com um baita de um diferencial competitivo. E tem um caso, assim, só para antes de terminar, assim, que eu fiz uma visita esses dias atrás numa farmácia de uma grande rede lá do Sul, que eles têm uma área dentro da farmácia para essa questão de atendimento clínico, né, para aplicação de vacinas, tudo. Uma das coisas que eu achei muito legal, que eles têm uma parte lá que serve esse tipo de serviço, você pode imaginar um monte de coisa. Tinha uma área lá, uma salinha que eu achei muito bacana, que era para orientação de amamentação para as mães. Aí você imagina o seguinte, assim, imagina uma mãe de primeira viagem que acaba de ter um bebê, ela não é uma experiência totalmente nova para ela, né? Ela não tem experiência naquilo de como é que às vezes o leite empedra, tudo. Então eles têm uma salinha com uma poltrona especial para a mamãe sentar lá com o seu nenê para dar de mamar para ele. E aí tem uma farmacêutica vai lá, por exemplo, ela tinha lá um seio feito até de tricô, assim, de crochê, um negócio bem lúdico assim, que ela ensinava como é que tem que fazer o movimento para fazer a extração do leite, tudo tal. Quer dizer, você imagina o seguinte, né? Você acolhe uma mãe, olha o tamanho da oportunidade, né? Num momento desse que para ela é um momento novo, e você dá esse amparo para ela ali, senta aqui, daqui a mamãe eu vou te acompanhar aqui, vamos ver se está indo tudo certinho, tal, vamos ver, né? Tem um lugarzinho para trocar o nenê, se o nenê fizer xixi ali e tal. Quer dizer, é uma salinha que é para acolher a mãe com cores, até um negócio muito bem feito. Imagina o que você faz para uma mãe dessa. Você acha que uma mãe vai sair para comprar fralda, por exemplo, em outro lugar? Não vai. Jeito nenhum. De jeito nenhum. Rapaz, eu fiquei fascinado agora, porque você começa a falar e eu começo a viajar do lado de cá, né? Porque é lúdico a sua explicação. E eu fico imaginando, sabe por quê? Porque isso é um trabalho que tem no posto de saúde. Né? O posto de saúde tem isso aí. Mas nós temos 2 cenários aqui, ou talvez até 3. Primeiro cenário é o seguinte, que o posto de saúde faz isso, e essa é uma orientação que tem certas classes sociais que não vão no posto de saúde. Então já começa por aí, eu tenho diferenciação de classe social. Tem pessoas que alguém pode falar assim, mas o posto tem isso. Tem, mas não é todo mundo que tem acesso. E não tem acesso. Às vezes é longe, tem que pegar um ônibus, acho que com o neném na mão você tem que se deslocar. Exato, e às vezes a pessoa quer ter esse acesso, mas de uma forma mais restrita. Por que tem pessoas que vacinam os filhos no posto de saúde e tem gente que procura clínica de vacinação? Porque ele acredita que a vacina da clínica é muito melhor que a vacina do posto. Porque é de graça, porque o poder aquisitivo dele é melhor. Sabe? Sim. N motivos. Entendeu? N crenças. N crenças. Então, assim, já começa por aí. Segundo, que por mais que eu tenha um paciente que ele vá no posto de saúde, o que ficou provado na pandemia? Que o cara prefere ir na drogaria do que ir no posto. Porque na drogaria o risco de aglomeração, o risco de contágio de diversas doenças bem menor. Bem menor. Então, eu prefiro estar na drogaria. Olha só. Terceiro, aproveitando tudo isso aí, é o que você finalizou dizendo. Onde que eu vou comprar meu pacote de fralda, minha mamadeira, o leite da minha criança, a pomada de assadura, o medicamento para cólica, entre outras coisas que vão ser necessárias no decorrer dos anos. Onde me deu acolhimento, onde me mostrou, me tratou de forma humanizada. Exatamente. E hoje nós falamos muito de atendimento humanizado. Exatamente. Esse é um atendimento humanizado, né? Você pega essa grávida, você ensina ela a amamentar, como vai fazer a extração do leite, porque isso aqui gera conforto para ela, gera conforto para o bebê. Você vai preveni-la já de que os seios podem ter rachadura no bico do seio. Isso. Você tem produto específico para isso. Quer dizer, estou citando um exemplo de um negócio, né, Adão? É um negócio apenas que a gente... Olha a quantidade de oportunidades, né? Tudo isso, pessoal, através do PBM. Tá vendo por que eu iniciei dizendo PBM traz rentabilidade para a drogaria, né? Eu fiz um podcast que outro dia eu disse o seguinte, que nem tudo que é rentável é lucrativo, né? Mas tudo que é lucrativo é rentável.
Então, assim, o PBM é um negócio que traz rentabilidade. E essa rentabilidade provocada pelo PBM, ela traz lucratividade. Por quê? Porque eu vou agregar várias coisas, né? Muito desses insights que nós dissemos aqui hoje, que nós falamos, provocamos. Se você quiser saber mais, entre em contato com o Portal da Drogaria. Quiser saber mais sobre isso, entre em contato aqui, pode ser aqui por trás do balcão, com a Rede Melhor Compra, ou com o Portal do PBM, né, que é uma empresa especializada em PBM. Ah, não, eu não quero fazer parte de associativismo. Beleza, faça contato com o Portal do PBM. Eles vão te atender, vão te orientar, vão te dar todas as orientações que forem necessárias. Mas eu te convido ainda assim a ouvir uma rede associativista, né? Claro que se você perguntar, eu vou querer que seja a minha, né? Sim, mas a melhor compra. Tem um ditado, uma frase, eu sempre esqueço quem disse essa frase, tento me recordar, mas não lembro, mas não tem problema. O que importa é a frase, que diz o seguinte: se você quiser chegar rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá acompanhado. Nós estamos aqui hoje, inclusive eu quero agradecer ao Rosauro, quero agradecer ao Portal da Drogaria, na pessoa do Rosauro que está aqui, porque desde a fundação da rede nos apoiou, nos ajudou. Lá atrás era de uma forma diferente, depois foi mudando e nós fomos acompanhando essas evoluções, essas mudanças. Rosauro é um amigo que nós conhecemos nesse caminho aqui. Isso aí. Obrigado por você estar aqui. Né? Eu que agradeço. Saiu de longe, veio para cá e ficou aqui desde ontem, que está aqui conosco. E foi um prazer enorme ter esse bate-papo contigo. Legal. Aprendi demais a conta. Não, legal. Eu agradeço a oportunidade, que eu acho que assim, eu sou apaixonado pelo que eu faço, né? Eu acho que uma das coisas que eu gosto de fazer é isso, é de contar histórias e citar exemplos, tudo para ajudar a desmistificar o tema. E assim, conte sempre com a gente, com a Interplayers, com o Portal da Drogaria, com o nosso time lá, tudo para ajudá-los nisso, né? Até estendo aí o convite para as farmácias, quiserem conhecer sem compromisso, que entra lá, www.portaldadrogaria.com.br, é o nosso portal lá. Lá você tem, é o canal de entrada para você ter acesso a uma série de informações, que ali dentro você consegue conhecer o EAD, outras coisas que a gente tem, programa Mais Clientes, tudo. Tem o portal do PBM também, né? Que também faz um trabalho bacana de apoio nesse tipo de divulgação de informação. E conte com a gente sempre. Foi um prazer. Espero poder voltar outras vezes para abordar outros temas aí dentro dessa parte de PBM aí. Não, vai voltar sim, com certeza. Legal. Com certeza. Leva o nosso abraço lá ao Arnaldo, ao Dutra, o Oscar. Toda a equipe lá. E em breve nós vamos estar juntos novamente. Legal. Tá bom? É um prazer. Eu vou deixar você fazer suas considerações finais e depois eu tenho um presente para você. Ah, legal. Bom, como eu estava falando, aqui eu agradeço aí a oportunidade de poder estar aqui fazendo esse bate-papo com vocês, trazendo informação nova e ouvindo vocês também. Eu gosto sempre de reforçar o propósito do trabalho nosso que a gente faz da Interplayers, que é um propósito sempre positivo, de ajudar, apoiar a farmácia, entender a gente entende que isso é um assunto delicado, que tem muito desconhecimento, então acho que é um trabalho que a gente se propõe sempre a fazer, por isso que sempre que me chamam para bater papo, para conversar, participar de reunião de treinamento, a gente está junto hoje dentro dessa estrutura de varejo da Interplayers. Nós somos mais de 100 pessoas, para você ter uma ideia, entre pessoal de atendimento, marketing, tudo. Quer dizer, a gente tem coisas a melhorar, tem bastante coisa para evoluir, mas eu acho que assim, quando a gente volta no tempo aí de 4 anos para cá, de tudo que aconteceu, passamos por uma pandemia que foi bem desafiador, acho que a gente conseguiu evoluir muito, avançar muito, essa questão de trazer mais programas para mais farmácias, ajudar o pessoal a vender mais. Eu entendo que isso, a gente está no caminho certo, então nos ajudem, nos apoiem aí, traga as suas considerações, as críticas positivas e construtivas, que é para a gente continuar evoluindo e melhorando, e conte com a gente sempre aí. Obrigado, viu? Nós agradecemos, em nome do Por Trás do Balcão, quero te agradecer pela presença, agradecer o Portal da Drogaria que viabilizou e liberou, eu sei que seu dia é corrido, obrigado mesmo, ficamos lisonjeados e, pessoal, mais uma vez, você que está nos assistindo, compartilhe, deixe seu like, né, curta aí,
Siga-nos lá no Instagram, Por Trás do Balcão Oficial, o meu canal Adão Fonseca _. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, deixa aqui para a gente. Copie o link desse episódio, envie para o máximo de amigos que você conhece e nos ajude a divulgar, porque o nosso intuito é levar conhecimento para todo o varejo farmacêutico. Não importa se você é da indústria, da distribuição ou de drogaria mesmo, se você está associado a outra rede ou não, o importante é que nós estamos aqui para difundir conhecimento. Pessoal, legal. Quero te dar Bom, você veio a Minas, eu confesso que faltou um doce de leite, mas antes de você sair eu te dou doce de leite, porque aqui em Minas, gente, tem que ter pão de queijo e doce de leite. Legal. Mas Nossa, obrigado, eu te agradeço. Presente. A canequinha aqui do Por Trás do Balcão Oficial. Legal. Na hora que você for tomar um café com leite lá, você Legal. lembrar de nós. Muito obrigado, tá, viu, da gentileza. Obrigado. Aí. Tudo de Eu bom. que agradeço. Conte sempre com a gente aí. Contamos sim. Legal. O vinho será bem comemorado aí, pode deixar. Ah, que bom. Eu tenho certeza que você vai gostar. Legal, obrigadão. Vai gostar. Pessoal, continue nos seguindo. Estamos sempre aqui no Por Trás do Balcão, levando informação e conhecimento para todo o varejo farmacêutico do Brasil. Não deixe de compartilhar esse link, não deixe de compartilhar esse episódio, não deixe de deixar o seu link, seu clique aqui, sua curtida. Nós precisamos muito de vocês, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo episódio, sempre aqui Por Trás do Balcão, com pessoas fantásticas como o Carlos e outros que já vieram aqui, que vão vir. Forte abraço. Obrigado, gente. Um abraço aí.